vídeo de hoje é muito importante porque vamos falar sobre o mercado e os engenheiros da Ferrari, porque Vasseur se pronunciou defendendo a equipa, mas sobretudo temos de falar sobre a preparação da Ferrari para Singapura, quais os compostos que a Pirelli irá trazer e no final do vídeo vamos também ver o mercado de pilotos numa perspectiva futura, porque se fala muito sobre uma possível saída de Leclerc da Ferrari. Quanto a 2027, a Ferrari está a apostar noutro piloto muito importante. Vamos ver tudo neste vídeo. Antes de começar, peço que deixem um gosto de apoio e agora vamos ver todas as notícias em detalhe. O tema dos técnicos que entram e saem tornou-se um dos pontos mais delicados da gestão de Frédéric Vasseur na Ferrari. Cada saída do departamento técnico de Maranello acaba sob os holofotes, muitas vezes com tons mais dramáticos do que o necessário. Vasseur tem razão quando fala de normais dinâmicas de rotatividade. Na Fórmula 1 é fisiológico que os engenheiros mudem de equipa. Mas a temporada difícil da Ferrari torna tudo mais pesado e alimenta o descontentamento entre os adeptos. Muitos engenheiros que saíram da Ferrari recentemente não eram responsáveis por sucessos recentes. Contudo, é verdade que vários ex-Maranello, ao ingressarem em novas equipas, mostraram o seu valor. O exemplo mais famoso é Laurent Mekies, agora diretor da Red Bull, ou Andrea Stella, agora diretor da Ferrari. Por outro lado, Vasson frequentemente menciona um dado surpreendente. Desde que chegaram ao comando, cerca de 60 técnicos foram recrutados da concorrência. Um número elevado, mas quase nunca destacado pelos mídia. E aqui deve ser feita uma distinção fundamental. A Fórmula 1 está fortemente centrada no Reino Unido. 10 equipas em 11 terão, a partir de 2026, pelo menos um polo técnico em Inglaterra. Para os engenheiros britânicos, passar de uma equipa para outra requer apenas alguns quilômetros de deslocação. Para a Ferrari, que tem a sua base em Maranello, convencer os mesmos profissionais a mudarem-se para a Itália é muito mais complexo. Mesmo o incentivo econômico não é assim tão decisivo. Com o limite orçamental, apenas os 3 salários mais altos ficam fora dos limites da FIA. Portanto, as equipas não podem ultrapassar o teto salarial para atrair os melhores. Mas quais são esses nomes-chave que chegaram a Maranello? Desde 2023, com a chegada da era Vasseur, chegaram reforços importantes. Há muitos engenheiros que vêm da Mercedes no lado aerodinâmico, como Bonsignore, Kosinska, o próprio George Dry e também Cristoforidis. Mas a maioria dos engenheiros recrutados pela Ferrari vem da Red Bull. Pensemos em Bravin, Van der Meer, Bronard, Sambardier, Casals e o próprio Cohen Holland. Observando a lista, nota-se um reforço evidente na divisão aerodinâmica, com muitas chegadas precisamente da Red Bull e da Mercedes, e isto é um sinal claro de que a Ferrari está a tentar colmatar um dos seus pontos fracos históricos. E a entrada mais significativa é a de Frank Sanchez, promovido a responsável pelo desenvolvimento aerodinâmico em setembro de 2025. Não vem de equipas de topo inglesas, mas da Sauber, sinal de que Maranello está à procura de figuras prontas a assumir responsabilidades de destaque, talvez apostando em talentos menos expostos. O problema da Ferrari não é só atrair novos nomes, mas convertê-los em resultados concretos. Vasseur trabalha em silêncio para renovar a estrutura técnica sem alarde mediático, mas precisa de tempo. O cavalino precisa de continuidade e menos proclamações, porque cada promessa quebrada torna-se um bumerangue perante os adeptos e a imprensa. A realidade é que Maranello está a mover-se, as saídas fazem barulho, mas as entradas são numerosas e direcionadas. Agora, resta por saber se esta reconstrução levará realmente a Ferrari a reduzir a lacuna técnica e a regressar de forma estável ao topo. Também as palavras de Arriva Bene, pois ele se pronunciou sobre a situação na Ferrari e disse o que, segundo ele, falta em relação às outras equipas. Sempre que a Ferrari atravessa um momento difícil, surgem sempre as mesmas interrogações. Quanto pesa realmente o isolamento de Maranello em relação ao coração tecnológico da Fórmula 1 que pulsa no Reino Unido? Maurizio Arriva Bene, ex-team principal da equipa, explicou claramente numa entrevista dedicada. Segundo ele, existe uma lacuna e é sobretudo industrial. Estamos um pouco atrasados nos compósitos e na aerodinâmica, admite, porque os motores continuamos a fazê-los melhor do que todos. Em Inglaterra, na zona de Oxford, desenvolveram essas tecnologias graças à tradição, competências e universidades ligadas diretamente à produção. Para recuperar temos de trabalhar muito, mas estamos a chegar lá, é preciso paciência e a Ferrari está no caminho certo. A Fórmula 1 moderna está centrada entre Oxfordshire e Midlands, onde estão mais de 30 mil pessoas na indústria das corridas. Mudar de equipa lá requer deslocar-se poucos quilômetros, enquanto para a Ferrari é preciso ir para a Itália. E como dissemos anteriormente, é complicado do ponto de vista logístico. E em Maranello não existe um ecossistema industrial comparável ao britânico. Audi, por exemplo, para a sua entrada na Fórmula 1, terá 3 polos: Inwil na Suíça, Nürburgring na Alemanha e Bicester no Reino Unido. Uma escolha estratégica para não ficar excluída do reservatório de talentos ingleses.
Arrivabene acredita, no entanto, que Frédéric Vasseur tem as qualificações necessárias para prosseguir com a reconstrução. Vasseur é uma pessoa séria e competente, disse Arrivabene. Tinha a vida mais fácil por falar italiano e captar todas as nuances dos meus colaboradores, mas ele está a fazer um trabalho importante. Além disso, fez uma observação crucial sobre o desenvolvimento de um carro. Um supercarro de estrada tem cerca de 5.000 componentes e 4 anos para ser afinado. Um Fórmula 1 tem 50.000 e apenas 6 meses. Se comete um erro, carrega-o consigo durante toda a temporada e é extremamente difícil corrigi-lo. Um conceito que encontra confirmação na história recente da Ferrari. Basta pensar no Ferrari SF16H de 2016, cuja caixa de câmbio fletia demasiado, causando problemas e quebras durante toda a temporada. Também no atual SF25 há alguns erros, como na suspensão traseira que pesaram durante meses. A mensagem de Arrivabene é dupla. Por um lado, a Ferrari ainda paga um diferencial estrutural em relação às equipas britânicas, especialmente nos materiais compósitos e na aerodinâmica. Por outro lado, no entanto, o trabalho para colmatar esse atraso já começou e não deve ser subestimado. Racer está a tentar construir uma Ferrari mais sólida e competitiva, mas o desafio é enorme. São necessários continuidade, investimentos e tempo, sem programas fáceis que correm o risco de se tornarem um bumerangue. Sobre a situação complicada da Ferrari, vejamos o que Lewis Hamilton enfrenta. Recentemente perdeu Roscoe, seu cão, que o acompanhou durante toda a carreira, inclusive na Fórmula 1. Devemos discutir isso antes das palavras de Gunther Steiner e depois analisar o episódio. A trazer o tema de volta ao centro do debate está Gunther Steiner, ex-chefe de equipa da Haas, que sem funções atuais na Fórmula 1 observa de fora e não hesitou em dizer que na Ferrari alguém já pode estar arrependido da escolha. O ponto principal é que Hamilton tem dificuldade em adaptar-se ao SF25, um carro que, pelas suas características, difere bastante do Mercedes que ele conduziu por anos. O inglês não tem continuidade nos resultados, tem dificuldade em compreender o comportamento da traseira e em aproveitar os pneus como gostaria. O risco, nunca tão concreto, é que esta se torne a sua pior temporada desde a estreia na Fórmula 1. Segundo Steiner, com Carlos Sainz, a Ferrari teria mantido estabilidade e serenidade interna. O espanhol conhecia bem a equipa, trazia pontos com consistência e não obrigava a equipa a reorientar o desenvolvimento e a gestão para adaptar o carro a um novo piloto. Com ele, em vez disso, foi necessário investir tempo e recursos para entender como adaptar o SF25 às suas necessidades, muitas vezes sem resultados. Por isso, Steiner diz que era melhor ter mantido Sainz na sua opinião. Além disso, o custo da operação de Hamilton é elevadíssimo, com um salário muito alto, infraestruturas de apoio e implicações comerciais e comunicativas. E é um pacote que até hoje não está a trazer benefícios tangíveis no plano desportivo. Mas será que o problema é realmente o Lewis? Aqui as opiniões dividem-se. Quem segue de perto a Ferrari nota que os problemas do S25 não começaram com Hamilton. A verdadeira questão é técnica e de gestão. Maranello prometeu ao britânico um monolugar competitivo e fácil de conduzir, mas a realidade foi oposta. Além disso, os engenheiros não conseguiram proporcionar a Lewis um pacote à medida, com atualizações e configurações capazes de o deixar confortável. O próprio Vasseur admitiu que a equipa subestimou o impacto da inserção de Hamilton e a complexidade de o integrar num projeto já iniciado, uma missão rara e significativa. Quanto ao dinheiro, é o menor dos problemas para a Ferrari. A questão econômica é muitas vezes usada como argumento contra a operação de Hamilton, mas na verdade é secundária. A Ferrari continua a recusar patrocínios multimilionários todos os anos e não tem problemas em cobrir o salário de um piloto de topo. O problema é técnico e estratégico, não de orçamento. Na minha opinião, neste momento, apontar o dedo a Lewis Hamilton serve de pouco. Se a Ferrari fosse um carro vencedor e ele não estivesse a render, então sim, poder-se-ia discutir. Mas o S25 ainda está longe do nível da McLaren e até mesmo da Red Bull. A verdadeira questão é a capacidade da equipa de projetar e desenvolver um carro competitivo e de acompanhar um piloto do calibre de Hamilton num ambiente técnico que o coloque à vontade. Lewis Hamilton não é o problema principal. É, antes, um sintoma das dificuldades mais profundas de Maranello, entre promessas não cumpridas e um percurso de crescimento ainda incompleto. E vamos ver como a Ferrari está a preparar-se para Singapura, que será neste fim de semana, e pode ser uma pista amiga para a equipa vermelha. Vejamos por quê. O Cavallino vai a Singapura com um objetivo: fazer de Marina Bay uma redenção após um 2025 sem vitórias. Charles Leclerc marcou a vermelho 4 corridas: Monza, Baku, Singapura e Las Vegas, como ocasiões mais favoráveis. Mas depois de Itália e Baku, o balanço continua amargo. O SF25 ainda não encontrou um ponto forte capaz de colocá-lo à frente da Red Bull e McLaren. Monza e Baku mostraram a mesma fraqueza, falta de carga aerodinâmica e necessidade de afinações extremas.
Mas quando a Ferrari se esforça ao máximo, há sempre alguém que consegue ir além e fazer com que funcione melhor. A SF25 é um carro equilibrado, bom um pouco por todo o lado, mas sem uma área de excelência. O resultado é que os adversários têm margem para serem mais agressivos e rápidos. Singapura difere bastante de Baku. Aqui, o carregamento aerodinâmico e a aderência mecânica são cruciais nas curvas lentas e trechos sinuosos. Por isso, a McLaren é novamente favorita. A MCL39 destaca-se na entrada e tração a baixa e média velocidade e lida bem com os pneus macios em temperaturas elevadas. A Ferrari espera reduzir os compromissos num circuito citadino como Marina Bay, onde todos aumentam as alturas e carregam as asas. Portanto, o déficit de carga do fundo sente-se um pouco menos, mas para ser rápida, é necessário um ajuste perfeito e a S25 deve conseguir entrar nas curvas com mais direcionalidade à frente e reduzir o subviragem que a penalizou durante todo o ano, especialmente nos trechos de baixa velocidade. Ao contrário de Baku, onde muitas curvas surgem após travagens em linha reta, Singapura exige travagens em apoio e rotações, exatamente o contexto que faz emergir os limites do SF25. Pouca precisão à frente e dificuldade em manter a estabilidade na entrada. Em Mônaco tinha dado alguns sinais positivos, mas será necessário um trabalho minucioso para repetir esses progressos. A maior corrida continua a ser no sábado. De fato, os números indicam que Leclerc está, em média, mais atrás dos outros pilotos de topo e ganha menos entre o Q2 e o Q3. Em Singapura, onde ultrapassar é quase impossível, começar atrás significa estragar a corrida antes mesmo de começar. A Ferrari terá de trabalhar na gestão dos pneus para ter a temperatura certa no primeiro setor, mas não os aquecer antes do último trecho, que é crucial para extrair os últimos décimos no Q3. Uma vitória não salvaria a temporada, mas teria um enorme valor para o moral e para a classificação de construtores. Singapura é talvez a última oportunidade real de quebrar o jejum. Será necessário um ajuste direcionado, uma gestão impecável dos pneus e, sobretudo, uma qualificação sem erros. Para a Ferrari, já não é o momento de proclamações, em Marina Bay contam os factos. Apenas um SF25 preciso e constante desde o início do fim de semana pode iluminar a noite e trazer um sorriso aos adeptos. Dito isto, devemos também falar dos pneus Pirelli para Singapura, que serão os C3, C4, C5, um nível mais duro comparado com o Bach. Isto porque o desgaste dos pneus será maior na pista de Marina Bay. Veremos como a Ferrari se sairá em Singapura, mas já falamos dos pontos fortes e fracos da Ferrari. E a subviragem crônica preocupa-me bastante, porque Singapura é o Mônaco do Oriente, então é preciso um monolugar competitivo e equilibrado na configuração. É verdade que as alturas ao solo serão mais elevadas e assim a Ferrari aproveitará menos o fundo, o que é bom porque quando a Ferrari baixa o monolugar, os outros geram mais carga do fundo e os adversários serão um pouco mais limitados porque a Red Bull aproveitará menos os corretores. A McLaren talvez seja a mais competitiva e poderíamos ver uma situação parecida à da Hungria, mas com temperaturas mais quentes. Mas falemos também da despedida de Hamilton a Roscoe, o seu cão. Lewis Hamilton está a passar por um dos momentos mais difíceis da sua vida pessoal. Após 4 dias na unidade de cuidados intensivos, na noite de domingo, o campeão do mundo despediu-se de Roscoe, o seu inseparável bulldog inglês. Para ele não era só um cão, mas um companheiro presente em todos os momentos dentro e fora dos circuitos. Roscoe não era só um animal de companhia, era parte da vida de Hamilton. Seguiu-o nos paddocks de todo o mundo, apareceu nas fotos oficiais, nos hotéis entre uma corrida e outra, nas longas viagens longe de casa. Para os fãs, ele tornou-se uma mascote amada e reconhecível, símbolo de um lado mais humano e íntimo do 7 vezes campeão do mundo. Após 4 dias de suporte vital, em que lutou com todas as forças, tive de tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Nunca deixou de lutar até o último instante. Escreveu Lewis Hamilton nas redes sociais, acompanhando as palavras com algumas fotos que comoveram os fãs. O britânico explicou como esse vínculo foi especial. Sinto-me grato e honrado por ter partilhado a vida com uma alma tão bela, um anjo e verdadeiro amigo. Trazer o Roscoe para a minha vida foi a melhor escolha que já fiz e guardarei para sempre as memórias que criamos juntos. Para Hamilton, a perda chegou num momento já complexo, também do ponto de vista desportivo. No entanto, decidiu parar. Nada de pensar no Mugello, nem compromissos mundanos, nem sequer a Semana da Moda de Milão. Tudo para estar com o seu bulldog até ao fim, como já tinha feito anos atrás com Coco, o outro cão da família. A mensagem de Lewis tocou muitos porque conta uma realidade que vai além das corridas. Por trás do capacete e das vitórias, há uma pessoa que sofre pela perda de um companheiro de vida. É uma das experiências mais dolorosas, admito, e sente uma ligação profunda com quem quer que tenha vivido a perda de um animal amado. Com a sua despedida de Roscoe, Hamilton lembrou que até os campeões têm fragilidades e afetos que os tornam humanos.
E é uma dor partilhada com milhões de fãs que neste momento estão a enviar mensagens de apoio e carinho para Hamilton. E é realmente uma pena ver a despedida de Roscoe que chega neste momento delicado para Hamilton. Foi o cão que esteve com ele durante toda a era da Fórmula 1 e lembramos-nos de todos estes anos ao lado do Hamilton. Era um amigo de vida, um amigo de viagem e por isso quero recordá-lo neste vídeo. Preocupa-me bastante, mas precisamos discutir os rumores de que Leclerc pode sair da Ferrari em 2027. Vamos ver o que Nicolas Todt, gestor de Leclerc, planeia para o futuro do monegasco. Com 2026 pronto para trazer novas regras, novos motores e muitas incógnitas, a gestão de Leclerc, liderada por Nicolas Todt, começou a procurar alternativas e há 3 contactos principais. Em Monza, Todt encontrou-se com Andrea Stella, o advogado e diretor comercial da McLaren, alunos brilhantes. O segundo contato é Lawrence Stroll, com quem também houve algumas conversas. E o terceiro contato são as conversas com Toto Wolff, que ocorreram este verão durante a pausa de verão, e na mesma ocasião Toto Wolff também se encontrou com Max Verstappen. A possível saída de Leclerc abre outro cenário. Oscar Piastri, gerido por Mark Webber, pode ser um alvo da Ferrari. Webber admitiu que, por enquanto, ele deve ficar na McLaren e completar o seu crescimento. Mesmo que a Ferrari continue a ser uma opção, primeiro deve alcançar o resultado máximo, o título de pilotos. Entretanto, não lhe faria mal relembrar um pouco de italiano. A situação é clara, Leclerc tem um contrato até 2029, mas poderá sair em 2027. Ao mesmo tempo, Lewis Hamilton poderá retirar-se após 2026, dependendo de como correr a sua aventura com a Ferrari. Com a real possibilidade de perder ambos os pilotos após 2026, em Maranello considera-se também um possível regresso de Carlos Sainz como uma escolha segura. O espanhol, apesar das tensões nos bastidores, nunca criticou publicamente a equipa. Quanto a Max Verstappen, continua a ser o prêmio mais cobiçado no mercado, mas a sua permanência na Fórmula 1 não está garantida. Adora correr, mas pode decidir parar a qualquer momento. Não é por acaso que os organizadores do GP da Holanda confirmaram que não renovarão a longo prazo, precisamente porque ninguém sabe quanto tempo mais Verstappen permanecerá no circuito. Por agora, tudo está em espera. Talvez as primeiras corridas de 2026 definam o futuro de Leclerc, da Ferrari e possivelmente de toda a Fórmula 1. Deixem-me saber nos comentários a vossa opinião sobre os temas que falamos no vídeo. Das declarações de Arrivabene, das declarações também de Frederic Vasseur. Como veem, este fim de semana em Singapura pode ser favorável para a Ferrari? Mas, sobretudo, no futuro, acham que Leclerc ficará até 2029 na Ferrari ou decidirá sair antes? Estou curioso para ler e responder a todos os vossos comentários. Como sempre, recordo-vos de deixar um gosto, de subscrever e ativar as notificações para não perderem nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Aqui da